Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade. Sempre temos um encontro marcado para falar dos desafios das famílias empresárias, das empresas familiares e tudo aquilo que envolve esse contexto tão importante, mas ao mesmo tempo tão desafiador. O nosso convidado do programa de hoje para falar sobre um tema muito importante, que é o apoio jurídico para a adequada tomada de decisão dentro de empresas familiares, é o Dr. Rodrigo Ballen. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Obrigado, Rogério. Prazer estar aqui para responder, enfim, essas questões e abordar esse tema tão importante que é essa questão familiar, essa questão jurídica. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria primeiro de lhe pedir para contar um pouco da sua trajetória aí como advogado, como profissional. Eu acho muito importante e muito conveniente, porque justamente vem de encontro a esse tema, nessa proposta aqui do programa. Eu nasci dentro de um cartório, o Cartório Ballen, então eu comecei a trabalhar ainda com 12 anos de idade. Então eu comecei muito cedo, graças a Deus não por precisar, mas por sempre gostar de estar em contato com as pessoas e de gostar de trabalhar, de buscar aí conhecimento de novas áreas e estar com as pessoas, Então eu sempre me pautei por isso, por estar com as pessoas. Então o cartório naquela ocasião era do meu avô, o Ítalo João Ballen, tá? E do meu avô foi para minha tia, a Jussara Ballen. Aí meu pai é advogado, mas trabalhava lá com eles no cartório. E aí entrei na faculdade de Direito ao longo dos anos, e após toda essa experiência aí no Cartório Ballen, eu acabei tendo experiências fora de Caxias, saindo da nossa cidade, onde é a sede da Ballen Group. Hoje eu já falo mais um pouquinho sobre isso, porque hoje eu sou um pouco além do escritório de advocacia. Hoje eu sou o CEO de um grupo de empresas, dentre elas um escritório de advocacia, mas isso sim, então nós sempre buscamos essa excelência e esse relacionamento que eu coloco que vem de uma questão de família. Então eu posso falar com propriedade sobre essas questões jurídicas de família por testemunhar isso, e ter vivido um pouco isso. Então, hoje a Ballen Group, que acabou advindo da Ballen Advocacia, é uma empresa voltada para regularizações fundiárias. Então, nós iniciamos a Ballen Advocacia como uma empresa de advocacia e ao longo dos anos eu acabei me moldando para questões mais abrangentes para essa questão fundiária, de regularização fundiária, que também entra, eu sempre coloco isso como uma questão de família, porque a regularização fundiária nada mais é que entregar para as pessoas aquele sonho que todo brasileiro tem de ter o título de propriedade, de ter a casa própria. Então, ao longo dos anos, o grupo se moldou para isso e hoje a gente trabalha aí de forma plena nessa questão de regularização fundiária, de advocacia, enfim, um sistema todo integrado para entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. Agora, uma das coisas que a gente vê, de um modo geral, nas empresas familiares é a informalidade, muitas vezes, do registro da tomada de decisão. Então, muitas vezes as decisões são tomadas na mesa do almoço, de domingo, no jantar, e as coisas começam a acontecer, e onde é que está escrito isso? Quem falou? Depois não se lembra bem. E quando a gente está falando muitas vezes de uma propriedade lá na frente, não, mas o meu avô me disse que 20% era meu, mas onde é que está escrito isso? É por aí, doutor? Eu vou um pouco mais além do que essa questão e eu acho que pela experiência de vida que eu tenho, os cursos que eu faço, e surpreendam-se vocês, não são cursos jurídicos, são cursos de alta performance, são cursos onde se entende o ser humano. O que acontece? As famílias e a sucessão das famílias, principalmente aqui na nossa região, os pais criaram empresas que saíram do nada, então nós temos aí diversas histórias pautadas por isso, aqui em Farroupilha, a família Grandene, em Caxias, a família Randon, a Marco Polo, enfim, nós temos aí inúmeras histórias de empreendedores que do nada montaram verdadeiros impérios. E aí vem a hora da sucessão, e é exatamente esse ponto que tu coloca. Quem decide, como se faz, por onde se anda. Tem uma coisa muito interessante, Rogério, que são os perfis comportamentais. Por muitas vezes o pai elege um determinado filho para que ele prossiga, seja ele o legado, o sucessor do negócio. Só que às vezes
esse filho ele tem um perfil comportamental que não está de acordo com aquilo que se espera, com essa questão que se tem, né, de o filho suceder a empresa, ter a empresa ou querer a empresa. Eu noto que na história de muitos amigos que a coisa foi imposta. Então, esta questão de tomada de decisão, de se poder fazer as decisões familiares hoje na mesa do almoço, elas realmente são muito ultrapassadas. Então, hoje, o que a gente tem visto nos exemplos aí onde se tem efetivamente sucesso, eu digo o caso Randon, meu amigo Daniel Randon, os filhos foram preparados. Então, os pais fizeram um trabalho as famílias têm um trabalho de governança. Existem várias famílias, como a Randon, como os Bartelli aqui em Farroupilha, que eles têm o home office não, desculpa. Family office. Family office, obrigado. Family office, onde a gestão da família é profissionalizada. Então, muitas vezes, é importante que aquele filho que não está muito ao par dos negócios ou que não se presta para aquele negócio, ele fique sim mantido o patrimônio dele, mas que não tenha nenhuma ingerência sobre as decisões, né, para que a empresa prospere, para que a empresa prossiga, né, com as suas atividades. Então a gente vê muito isso, mas essa questão de estudar o comportamento de cada familiar, de entender o que cada um dos entes familiares quer, para mim é a diferença do negócio. Porque muitas vezes se pode chegar à conclusão de que o melhor local onde um determinado familiar pode colaborar com a empresa é do lado de fora dela. Exatamente. Que ele não tem o perfil, não tem o preparo, de repente pode ser uma pessoa extremamente competente para alguma outra atividade, mas não aquela atividade que está dentro da empresa, não é verdade? Exatamente. Essa questão da sucessão empresarial ela é muito, muito, muito séria, né? Porque nós vemos no dia a dia filhos não preparados ou que realmente não haviam nascido para aquilo, não queriam aquilo, foram impostos aquilo, foram levados a arruinar um patrimônio aí construído ao longo dos anos. Então, realmente, é muito importante se entender isso, entender o perfil comportamental, entender o ser humano para que as empresas aí prosperem. Mas vamos explorar um pouco a questão da regularização fundiária, porque na minha experiência também com consultoria em empresas familiares, a gente vê muitas vezes problemas que são deixados de geração para geração em função da falta de formalização dos atos, né? Eu citei aquele exemplo do avô que chegou e deu para o neto 10% das terras de boca e ficou na cabeça do avô, ficou na cabeça do neto, ninguém mais sabe disso. Um dia este avô vai para o lado de lá e o neto diz assim, não, olha, o avô me deu aqui 10% dessas terras. E aí o resto da família diz assim, quem disse? Onde é que está isso? Como é que pode se evitar justamente esse tipo de situação? Tu sabe, Rogério, que hoje eu comentava aí fora dos bastidores, antes de entrar aqui, 70%, não estou falando de 70% das propriedades no território nacional não tem título de propriedade. 70%? 70%. Nossa. É esse mercado hoje que nós, com muito orgulho, somos, né, a maior empresa aqui do Rio Grande do Sul já nesse mercado, 70%. O que acontecia? Ao longo dos anos, e é exatamente o que tu pegaste, as propriedades, os lotes, as cidades foram se constituindo e se consolidando dessa forma, da forma que está. Eu pego, por exemplo, aqui a nossa região, onde nós falávamos antes, se criaram, Caxias, por exemplo, saiu de uma cidade agrícola, né, uma cidade que cultivava uva, e se tornou o segundo maior polo metal mecânico do Brasil nos anos 70. Então tu imagina a quantidade de empregos que isso acabou atraindo, a quantidade de gente que acabou vindo para a nossa cidade. E aí acontecia o quê? As pessoas se instalavam, vinham para a cidade, Caxias tinha o centro dela regularizado e urbanizado, e os arredores da cidade era a zona rural. Então, naquela ocasião, os nossos antepassados acabavam vendo, né, uma grande oportunidade de fomentar as terras, de vender a área, alguns até alugavam e permitiam que construísse, e aí a coisa foi tomando uma proporção que é o que se tem hoje. Então é uma cidade irregular que engole a cidade regular. Então, em Caxias, as pessoas não aguardavam, não buscavam a urbanização, não faziam os pedidos de urbanização junto à prefeitura. Simplesmente vendiam por contrato e a cidade foi se constituindo. Mas foi se constituindo sempre às claras, aos olhos de todos, inclusive dos próprios municípios,
que não fiscalizavam, fechavam o olho e deixavam as coisas acontecerem, porque também convinha, né, aos impostos, tudo que se trazia. E aí aconteceu o Brasil, aconteceram as cidades brasileiras. Hoje existe uma lei federal, tá? Uma lei federal que contempla esse processo, esse projeto de regularização. Acabou se enxergando através da REURB toda essa situação irregular que o Brasil tinha e que precisava ser enfrentada. Então lá em 2017 se travou um marco e a partir de então se iniciou de forma aí bastante significativa os processos de regularização. Para a gente ter uma ideia, hoje nós temos áreas aqui em Farroupilha, áreas em Bento, em Garibaldi, eu tenho uma empresa hoje também no Paraná, então a Balém hoje Regularizações, que é uma das empresas do meu grupo, ela atende com início, meio e fim a absolutamente todas essas questões dentro e fora aqui do estado. Nós entramos hoje nas cidades aplicando a REURB. Então, nós temos um sistema hoje um pouco diferente do que aquele cotidiano. Eu sou um grande aliado, um grande parceiro das prefeituras, porque hoje eu entro em lugares onde a prefeitura deveria fazer o processo de regularização, que a maioria são S, social, a obrigação seria da prefeitura, só que a prefeitura não tem perna, não tem recursos financeiros, não tem recursos técnicos para entregar o processo de regularização. Então, a Balém, de forma transparente, ela chama os bairros, chama as comunidades para o protagonismo. Exemplo, eu identifico uma zona irregular. Pois eu ia te pedir justamente para explicar como é que é o processo de regularização, porque só para a gente contextualizar, a capital do Brasil, Brasília, também é totalmente irregular em grande parte, né? A região dos lagos, Lago Sul, Lago Norte, região das mansões, é muito complicado. Então não estamos falando apenas de Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias, estamos falando inclusive da capital do Brasil, também funciona dessa forma. Como é que é o processo de regularização? O processo de regularização consiste da seguinte forma. A primeira questão, nós fazemos a verificação em loco de onde existe uma incidência de irregularidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, se identifica se essa incidência é S ou E. S é social e a E é específica. Então, qual é a diferença de uma ou outra? Justamente as compensações e as obrigações por parte do poder público. Quando é S, a responsabilidade ela é total dos municípios. Então, o município deveria, como eu ia dizendo, entrar no processo de regularização e entregar a regularização num todo. No E, não. No E, eles teriam que buscar uma empresa de regularização fundiária e pagar absolutamente todos os atos de compensações ambientais, de áreas institucionais que devem ser doadas. Enfim, ele segue por um processo onde se contempla aquilo que se consolidou e se constituiu, mas se gera um ônus para aquelas pessoas que estão lá. A maioria dos nossos processos hoje eles são S, social. Nós trazemos os bairros por protagonismo. Então, a grosso modo, eu vou para os bairros, nós fazemos essa prospecção, me coloco de frente com a comunidade, daí os líderes comunitários que nos escutam, né, muito importante, a REURB, o processo de regularização fundiária urbana agora nessa modalidade, ele depende da coletividade. Então, não existe como se propor uma REURB de forma individual. Então, exige a união, exige que as comunidades se reúnam, se unem, se mobilizem para que nós possamos avançar assim com a regularização. Dentro da responsabilidade da minha empresa, quando nós identificamos essas áreas, a poligonal, que a gente chama, que é aquela área onde a empresa irá atuar, né, aquela área de irregularidade, ela deve ser entregue num todo para a prefeitura, mesmo daqueles que não contratam os nossos serviços. Então nós identificamos a área, fazemos uma conta onde feche economicamente para a Balém, onde seja interessante e viável economicamente para a Balém entregar, e entregamos para a prefeitura aquele número de total dos lotes. Aqueles que não nos contratam, que acabam não entrando no processo de regularização, evidentemente que eles não recebem o título de propriedade. Então eles ficam no remanescente da matrícula, ficam com a área e depois busquem os seus direitos, porque nós contemplamos sim aqueles evidentemente que nos contratam. Então, lá dentro da Balém, a partir da contratação, entram as minhas equipes. Então eu tenho equipe de engenharia, eu tenho equipe de biólogos, engenheiros ambientais, assistentes sociais, advogados, topógrafos. Então hoje eu tenho um serviço fechado, um serviço completo para entregar tudo aquilo que eu vendo. Eu não dependo de nenhum serviço de terceiros fora da minha empresa. Eu lembro, Rogério, nos tempos de cartório, que eu começava a ver, identificar situações que me incomodavam muito.
eu me considero uma pessoa centralizadora dentro do meu serviço. E eu lembro que nós tínhamos, né, em Caxias, tinha o cartório Balém, o Tabelionato, onde eu trabalhava, e tinha um outro cartório Balém, que era um parente nosso, que era o registro de imóveis. Então, eu lembro que lá em Caxias, aqui em Farroupilha também era assim, aqui no Daicir, eles chegavam com uma cartinha azul, que era a carta Abitse, que eles diziam a carta Abitse. Então eles iam lá no cartório, eu estava lá sentado, eles me entregavam aquela carta Abitse para registrar, averbar na matrícula do imóvel. Aí eu dizia, primeiro erro, vocês estão no Balém errado, o registro é o outro, não é aqui. Mas para te chegar naquele registro, tu vai precisar preencher um requerimento. Então tu vai ter que ir num despachante para fazer o requerimento. Esse requerimento, ele tem que estar instruído por alguns documentos, a CND do INSS. Basta tu ir na Receita Federal e preencher o DISO. Tu imagina a cara do cidadão antes das informações, socorro. E eu pensava com 12 anos, por que eles não entregam, o arquiteto que faz esse serviço já não entrega o serviço completo? Por que ele já não faz o processo, não cobra um valor, agrega o serviço e entrega o serviço completo? Então, com o passar dos anos, né, voltei para Caxias, abri um escritório de advocacia, a Balém Advocacia, e da mesma forma eu começava a receber demandas imobiliárias e eu começava a notar a necessidade de ter outros profissionais. Eu lembro o primeiro caso de uso capião que eu fui atender. O cliente me apresentou o caso, eu identifiquei que era um uso capião e eu disse, bom, eu preciso ligar para um topógrafo. Aí liguei para um topógrafo conhecido lá da região, liguei para ele e ele disse, olha, dali a 3 meses eu vou ver a área, para dizer quanto custaria. Então aquilo me deixava numa posição de muito inconformismo. Então eu acabei investindo e apostando em ter, para me fornecer os serviços, todos os técnicos correlatos. Então hoje nós temos já as empresas, inclusive independentes. Eu tenho uma empresa de topografia hoje, eu tenho empresa de regularização, a de advocacia, enfim, um grupo para entregar a regularização de forma plena. E eu te pergunto, doutor Rodrigo Balém, quando a gente está falando de regularização, nós estamos falando de quanto tempo, né? Ou depende do município, depende do processo, como é que é isso? A pergunta é excelente, é o que eu mais escuto nos bairros, Rogério. Tempo. Nós temos um compromisso contratual, quando nos contratam, de em até um ano, entregar para a Prefeitura Municipal, a DICO, né, que for de onde nós estivemos atuando, todo o processo de regularização do bairro. Todo o bairro, toda a poligonal, em até um ano. A Prefeitura, por força de lei, teria 6 meses para responder, né, mas muitas vezes isso não acontece. Mas costumo dizer que hoje, em cima da nossa expertise e em cima daquilo tudo que nós já aprendemos, né, porque a gente já sabe, né, como dizia Thomas Edison, eu lembro da história da lâmpada, que chamavam ele de louco porque ele 99 vezes ele tinha tentado fazer a lâmpada e diziam que tu errou 99 vezes. E ele dizia não, foram 99 vezes que eu entendi como não era. Então ele via que cada vez mais ele estava próximo do acerto. Então hoje nós temos errado muito pouco nos municípios que a gente atende em função da quantidade de demandas que a gente tem. Então, a grosso modo, a regularização fundiária da nossa parte leva um ano. E aí depende cada município com as suas particularidades. Mas é um processo que anda rápido. Doutor Rodrigo, e quando a gente está falando justamente dessa relação das famílias empresárias, dos negócios de família, das famílias com os imóveis, que tipo de dica se poderia dar para as pessoas errarem menos justamente na hora de lidar com esses pontos? Tu me fez uma pergunta antes e eu acabei me perdendo aqui falando da regularização fundiária, mas tu me perguntou sobre essa questão do tempo. Quando passa o tempo, quando um vô dá de boca, Isso. quando acontece uma transmissão de forma informal ou quando acontece falecimento. Então são problemas, sim, que devem ser enfrentados. Hoje, as famílias que têm patrimônio, eu costumo dizer, e eu assumo esses dados como verdadeiros, que 25%, Rogério, do patrimônio da família fica no sistema quando a pessoa falece e não se prepara para a sucessão. 25%. Fica entre advogados, fica entre cartórios, fica entre registros de imóveis e, evidentemente, entre o Estado, né, no ITCD, nos impostos. Então, existem formas hoje, a forma que nós mais orientamos os nossos clientes a fazerem são as holdings familiares. É organizar o patrimônio, organizar a sucessão através de empresas. É muito difícil, às vezes, explicar isso principalmente para os antigos. Eu vejo que muita gente prefere, às vezes, ir pelo caminho da doação com reserva de usufruto,
né, faziam muito isso. Até tem uma particularidade em relação a isso. Durante muitos anos, quando se fazia doação com reserva de usufruto, o doador, né, então os pais, os avós, enfim, eles podiam decidir se recolhiam o tributo da doação no ato da doação ou se depois do falecimento. A grande maioria optava para dizer, olha, eu estou dando, né? Então se virem depois e paguem vocês. O que acontecia? Havia um entendimento como fato gerador do imposto a morte. A data da morte era o fato gerador. Então, o que se fazia? Se morria, se esperava a data da morte durante 5 anos e não se pagava imposto. Só que isso acabou caindo. O Estado acabou se dando conta dessa questão e hoje, quando se faz doação com reserva de usufruto, o tributo é cobrado no momento da doação. Então, costuma ser uma operação, dependendo do patrimônio das famílias, cara. Então, a minha orientação, sem dúvida, é sim para a organização patrimonial através das holdings. Dr. Rodrigo Balém, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista. Eu queria lhe pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através da TV Cidade. Eu costumo sempre dizer que regularizar é preciso e a hora é agora. E levem a sério isso, porque quando a gente fala dessa questão, principalmente da regularização fundiária, da regularização patrimonial, de ter o patrimônio regularizado e seguro, eu estou falando com vocês, pais de família, falando com os pais de família, que essa questão da regularização, de ter o título de propriedade, de ter o patrimônio organizado, ela é uma questão de segurança para ti e para os teus. Então, realmente, levem a sério esse recado, levem a sério a importância que se tem de olhar para o patrimônio e organizar. Porque depois, como estava colocando aqui para o Rogério, passa o tempo, as coisas acontecem e as coisas acabam se perdendo. Quanto mais tempo passa, mais caro e mais complicado fica. Muito obrigado pela sua entrevista. Prazer foi meu. E você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos um compromisso de trazer informações, casos sobre negócios de família, empresas familiares e todo esse complexo universo que isso representa. Nos vemos segunda que vem. Até lá. Tchau, tchau.